Olá, aqui é o Sebastian da Hardset Infocars. As marcas chinesas inundaram o mercado com SUVs de plástico baratos, mas aqui está o MG MS6 EV, o carro topo de linha da marca MG, que convence pelo seu interior luxuoso, porta-malas espaçoso, consumo bastante razoável e alguns truques que realmente ajudam na condução diária. Neste teste, vamos descobrir qual é a utilidade deste carro, vamos dar uma olhada no interior, verificar a capacidade real e avaliar com o nosso olhar se este carro vale o seu dinheiro. Vamos começar. O MG M6 é um poderoso SUV topo de linha do segmento D, que mira diretamente no líder de mercado, ou seja, o Tesla Model X e também o Volkswagen ID.4. O design exterior do MG MS6 causa uma impressão poderosa e gera bastante discussão nos fóruns. O carro tem exatamente 472 centímetros de comprimento, 192 centímetros de largura e 175 centímetros de altura. A distância entre eixos é de sólidos 283,5 centímetros, o que coloca este modelo na vanguarda do segmento de SUVs do segmento D. Em termos de design, o carro parece um cruzador americano musculoso, e sua silhueta é visualmente aliviada pelo teto de vidro preto que remete fortemente ao estilo premium. Na frente temos uma faixa característica com uma grade verde que esconde abas ativas de persiana avançadas. Essas pequenas abas funcionam como as guelras de um peixe. Elas abrem e fecham automaticamente dependendo se a prioridade naquele milissegundo é o resfriamento das células ou a máxima eficiência aerodinâmica. O coeficiente de arrasto aqui é de apenas 0,26, em combinação com coberturas especiais e defletores nas enormes rodas de 20 polegadas com pneus Michelin. Essas melhorias aerodinâmicas proporcionam quase 50 km adicionais de autonomia real. Um grande ponto positivo do ponto de vista do uso diário vai para as maçanetas das portas tradicionais e sólidas. Esqueçam aqueles mecanismos retráteis problemáticos que simplesmente congelam no inverno. Além disso, a borda inferior das portas foi projetada bem baixa e cobre completamente as soleiras do carro, e a vedação dupla garante que nenhuma poeira entre no interior. Isso significa que, na lama de neve derretida, você entra e sai do carro sem o risco de sujar as pernas das calças. Na parte traseira, encontramos uma moderna barra de luz LED com um formato fluido e contínuo, que confere ao carro uma assinatura luminosa noturna muito expressiva. Vamos para a cabine. Há realmente muito do que se orgulhar aqui, porque a cabine do MG MS6 é um artigo de luxo. Como vocês podem ver, temos aqui bancos muito bem costurados, feitos de um tipo de camurça que parece melhor do que os couros sintéticos da concorrência. E no geral a cabine realmente impressiona. Parece-me que é precisamente uma combinação de minimalismo e um estilo que se integra perfeitamente com o todo. Vamos para a cabine e ver o que há lá dentro. O interior do MG apresentado está muito bem ajustado. Como podemos ver, temos materiais macios por toda parte, que são muito agradáveis ao toque. Os plásticos utilizados também são revestidos com um material macio que é definitivamente um produto de classe premium. Tudo parece muito estético. Como podemos ver, o coração de todo o interior é esta tela de 12 e 8 polegadas que possui tudo o que um carro moderno deveria ter. Todo o sistema da MG também funciona de forma muito eficiente. É realmente possível até usar a navegação integrada, que é bastante responsiva e funciona muito bem. Além disso, como podemos ver, temos aqui uma infinidade de modos de condução que podemos utilizar. Podemos escolher ali a opção de condução com um pedal, One Pedal Driving, travagem regenerativa, sistema auto-hold, por isso há realmente muito para configurar e com que brincar. Claro que está disponível um head-up display, o que também é uma funcionalidade muito interessante e que podemos personalizar de acordo com as nossas necessidades. Vamos passar, por exemplo, para o MG Pilot. Aqui também podemos utilizar todos esses assistentes que apitam e emitem sons quando ultrapassamos o limite de velocidade. É claro que é irritante, mas aqui, usando o MG Pilot, podemos desligá-los. Obviamente temos de o fazer de cada vez, por isso é apenas uma opção temporária, ainda bem que existe. Temos aqui também as definições da luz ambiente, por isso há realmente muito para configurar. De um modo geral, temos, claro, acesso ao Android e ao Apple CarPlay aqui. Está disponível sem fios, é muito fácil ligar ao dispositivo. Vamos tentar fazer isso agora. Como podemos ver, tenho aqui um iPhone da Apple, e o que precisamos de fazer com esse dispositivo é apenas ir às definições, clicar na opção Bluetooth e certificar-nos de que o Bluetooth está ligado. Encontrar o nosso MG e ligar. Todo o processo deve ser muito rápido. Clicamos no botão Pair, Allow,
e também em Pair no ecrã do carro. Clicamos em Connect to CarPlay e o nosso carro deve ligar-se ao nosso telemóvel. Como podemos ver, temos aqui a informação de que o Apple CarPlay está a ser iniciado. Vamos esperar 1 ou 2 segundos e, como podemos ver, podemos ativar o Apple CarPlay de uma forma bastante simples. E claro, né, aqui temos acesso ao sistema padrão Apple CarPlay, onde temos acesso ao WhatsApp, Telegram, Spotify e, em geral, a várias aplicações que temos instaladas no nosso telemóvel. Claro, o YouTube Music. Também podemos usar mapas, sejam do Google ou da Apple, neste caso, e todo o sistema, obviamente, funciona muito bem. O que vale a pena notar, e é um ponto positivo, é que mesmo com o Apple CarPlay ligado, temos sempre à disposição esta barra inferior, que facilita muito a navegação. Não precisamos de voltar ao sistema MG para, por exemplo, aceder à música, às definições do carro, ao telefone ou à câmera de 360 graus. E se quisermos, obviamente, sair do sistema Apple CarPlay, clicamos neste botão MG e estamos no nosso ecrã principal. O que também vale a pena notar é o ecrã de 360 graus e as câmaras de 360 graus, que estão realmente muito bem feitas. Como podem ver, temos acesso aqui a estas câmaras e tudo funciona de forma muito eficiente, com uma qualidade bastante boa. Podemos, obviamente, também alterar aqui algumas definições, por exemplo, desativar a transparência do carro. Nesse caso, ele fica com este aspecto. As linhas de orientação também ajudam a estacionar, por isso está bastante bem feito. Mas para além do ecrã principal, onde podemos fazer praticamente tudo, existe um sistema de botões muito bem adaptado. Como podem ver, permite utilizar as funções mais importantes, como ligar ou desligar o ar-condicionado, aumentar a ventilação e o fluxo de ar, ligar as luzes de emergência ou controlar a música. Portanto, estes botões ajudam realmente a utilizar este carro e é algo bem pensado. Logo abaixo dos botões, encontramos o seletor de mudança de direção. Como é habitual, temos a marcha atrás para recuar, o ponto morto e, claro, o botão P, que é essencial para estacionar o veículo com total segurança. Por baixo do botão P, temos também o travão de mão, que podemos acionar manualmente ou utilizar a opção automática. O que vale a pena notar é que estes carros também têm bancos aquecidos e podemos navegar facilmente e utilizar este aquecimento no ecrã principal. Temos aquecimento de 3 níveis para os bancos do condutor e do passageiro. O que vale a pena notar é que também temos bancos ventilados, embora estejam escondidos, e seja preciso um pouco de esforço para encontrar essa opção. Temos de entrar nas definições de climatização, por isso clicamos aqui, vamos às definições do banco, e só aqui temos a possibilidade de ligar a ventilação, seja para o passageiro ou para o condutor, mas é apenas uma ventilação de um nível, ou seja, ligar ou desligar. Aqui também temos o aquecimento do volante. Uma funcionalidade super importante e super confortável, mas o atalho para ela também se encontra aqui. Quanto ao ecrã atrás do volante, ele está muito bem integrado nesta forma do volante, por isso vê-se tudo muito claramente aqui. Ele também é feito de forma muito clara, por isso temos aqui todas as informações de que precisamos, seja a autonomia, o nível de carga da bateria, ou os quilômetros por hora, ou seja, a velocidade a que circulamos, o modo que temos ligado, todos os sensores que estão ativos. Realmente aqui está tudo o que é necessário. Ele é feito de forma estilística e minimalista. Gosto muito deste ecrã, é muito bem visível mesmo em dias de sol, por isso é realmente feito com qualidade. Quanto ao volante, temos aqui os botões padrão. O lado direito serve, por exemplo, para usar a música, aumentar e diminuir o volume, ou para mudar as faixas que estamos a ouvir. Já o lado esquerdo é principalmente para o Cruise Control, que podemos utilizar. Claro que é um Cruise Control adaptativo integrado, que também funciona muito bem. Atrás do volante, aqui nesta janela, temos uma câmara que nos observa e que emite sons e que verifica se não estamos a observar a estrada com atenção ou se o nosso olhar se desvia para a direção errada. Claro que isto é feito para a nossa segurança. Tem de estar presente nos carros mais recentes, mas por vezes pode ser irritante e também podemos alterar isso nas definições. Como padrão temos obviamente uma luz LED. Aqui neste local podemos usar o espelho que liga automaticamente esta luz LED. Uma funcionalidade muito bem pensada. O que está na parte central é obviamente o botão SOS e também a abertura deste teto de abrir, que é super importante neste carro. Como podem ver, é uma superfície de vidro realmente enorme, que ilumina muito bem este carro.
Portanto, é um extra que realmente se pode usar e que vale a pena usar. Quanto à posição no banco, é muito confortável. Os bancos são muito bem ajustados. O apoio de cabeça segura muito bem a nossa cabeça. Os bancos são simplesmente feitos com boa qualidade, são de qualidade. No geral, é muito agradável sentar-se neste interior. Esqueci-me de mencionar o carregador. Como podem ver, o carregador está, obviamente, localizado num lugar central e o que é muito importante é que ele é ventilado. Portanto, aquilo que tem de estar nos melhores carros de classe premium. Carregador ventilado de, alta potência. Parece-me que aqui temos um carregamento de 50 volts, por isso é realmente bastante rápido. E o que o fabricante ainda declara? Neste carro existem mais de 30 compartimentos de arrumação. Então, como podem ver, obviamente, 2 lugares para bebidas que se abrem aqui de uma forma muito curiosa. Pequenos compartimentos. O compartimento de arrumação encontra-se, obviamente, também aqui no lugar habitual. Este compartimento que eu gosto muito é o compartimento sob este painel central. Então aqui um lugar para uma bolsa. E temos à esquerda, à direita, entradas USB-C, o que também é muito útil. Então penso que é tudo no que diz respeito às coisas principais nesta parte dianteira do interior. Vamos passar para a parte de trás e ver o que se passa lá. Portanto, o banco traseiro é o que, obviamente, distingue os SUVs chineses, porque normalmente há muito espaço aqui e aqui não é diferente. Eu diria até que há imenso espaço aqui. Como podem ver, estou sentado atrás do banco ajustado para mim e tenho realmente muito espaço aqui. Também consigo acomodar as pernas de forma muito confortável. Ah, claro, um pequeno senão, já que, como é habitual nos elétricos, a bateria encontra-se debaixo do piso, por isso os bancos estão montados bastante baixos, o que faz com que as pernas fiquem ligeiramente suspensas. Mas isso não é, de certa forma, a pior coisa aqui. Já estive em elétricos piores nesse aspecto. O que vale a pena notar, aqui temos, claro, de série 2 entradas USB-C num local muito conveniente, mas não saltam à vista. Saídas de ar que podemos usar. Como podem ver, tenho muito espaço para a cabeça. Com 1,83 m de altura, na verdade, alguém ainda mais alto poderia sentar-se aqui tranquilamente, uns 10 centímetros a mais, e sentir-se-ia à vontade. O teto panorâmico faz a diferença, principalmente nestes bancos traseiros. É realmente agradável aqui, há muito para ver. Isso ilumina o interior de uma forma excelente e sentimos-nos muito espaçosos aqui. Podemos baixar este apoio de braço aqui, usar o apoio de braço muito macio e os suportes para bebidas. Claro que, como padrão, temos Isofix em cada lado, portanto, há 2 Isofix. Então acho que é isso em relação a este interior. Bolsos nas costas dos bancos, que também não são padrão hoje em dia. É legal que existam, às vezes são úteis, especialmente com crianças. Portanto, no geral, o banco traseiro é um grande ponto positivo. Vamos passar para outro ponto forte do MG, que é o porta-malas. Então, como vocês podem ver, o porta-malas abre, é claro, da maneira padrão elétrica. Esperamos até que ele abra completamente. E é assim que se apresenta o porta-malas de 674 litros do MGHS. Portanto, um porta-malas de dimensões realmente grandes, com um acabamento muito bonito em um material bem macio. Temos redes que, obviamente, nos ajudam a transportar objetos para que não fiquem soltos em várias direções. Uma cobertura de porta-malas que funciona muito bem e possui seus próprios trilhos, então é algo que gosto em carros, que realmente cada detalhe aqui foi pensado. Portanto, essa cobertura funciona de uma maneira muito legal. Vamos ver o que cabe neste porta-malas. Então, o teste padrão da mala. Claro, aqui também temos um compartimento para cabos. Vamos tirá-lo por enquanto. O conjunto de cabos padrão da MG. Talvez possamos abri-lo também. Como vocês podem ver, temos esse cabo para carregamento público. Com velcros que funcionam realmente muito bem. E logo por baixo temos espaços onde, infelizmente, não conseguiremos transportar absolutamente nada. Mas vamos ver como é que fica com essas malas instaladas e o que é que realmente cabe aqui dentro. Para começar, a maior mala, então se eu quisesse colocá-la assim, desta forma, com a cobertura pode ser difícil, o que me surpreendeu um pouco. Infelizmente, este porta-malas é na verdade bastante alto, então a única maneira de transportá-la de forma sensata é esta. Vamos passar para uma mala média. Ela provavelmente já caberia debaixo da cobertura. É isso mesmo. Então podemos realmente transportar 3 malas médias tranquilamente desta forma. Por outro lado, também podemos transportar um conjunto padrão desta maneira.
fiquei um pouco surpreso que este porta-malas de mais de 600 litros não permita transportar essas malas na vertical, embora na verdade não seja nada mal. Podemos transportar coisas bastante razoáveis aqui. Vamos ver como os bancos se rebatem e como fica o porta-malas depois de dobrá-los. Para esse fim, talvez tiremos essas malinhas e rebatamos os bancos. Os bancos rebatem-se da maneira padrão. Existe um botão apropriado aqui. Como vocês mesmos podem ver, ele está localizado aqui. Os bancos rebatem-se na proporção padrão de 60 por 40. Os chineses não gostam de dividir isso ainda mais nessa parte central, onde se pode transportar esquis, embora, bem, após rebater esses bancos, tenhamos um porta-malas de capacidade realmente grande. Vamos rebater isso completamente. E assim é como fica a superfície de carga após rebater os bancos. Com certeza, um ponto negativo é o degrau de carga bastante pronunciado. Como vocês podem ver, não temos aqui uma superfície plana. Ele é realmente bastante alto, mas bem, vamos conseguir transportar 1 tonelada de coisas aqui, então há do que se orgulhar. Mas vamos passar para a coisa mais importante quando se trata do MG, ou seja, o porta-malas dianteiro, o chamado Frank. Vamos abri-lo. Para abrir o Frank, precisamos usar o comando de abertura do capô dianteiro, que claro, fica aqui. E o que é interessante é que precisamos puxar 2 vezes. 1 e 2 vezes. Só então ela fica totalmente aberta. Vamos dar uma olhada nesse Frank. Feito com amortecedores muito bons, então não precisamos nos preocupar com nada aqui. E é um espaço bastante grande. Vamos tentar colocar uma mala de mão aqui. Vou pegar uma malinha. Como vocês podem ver, uma mala de mão padrão, que cabe, por exemplo, no Tesla Model Y. Vamos ver se cabe aqui. Talvez não fique perfeitamente encaixada, dá pra ver que não entra completamente. No entanto, há um formato bastante convexo aqui, mas vamos tentar fechar isso. Como vocês podem ver, podemos transportar tranquilamente uma mala de mão como esta neste porta-malas dianteiro. Claro que podemos usar este porta-malas dianteiro, por exemplo, para transportar cabos, mas também para algumas coisas que queremos ter no carro, mas que não usamos com frequência, porque a desvantagem de abrir este porta-malas dianteiro é que não podemos abri-lo nem pela chave nem pelo menu, apenas puxando esta alavanca. Então, é assim que se apresenta, em geral, o porta-malas, ou melhor, os porta-malas no MG-MS6. É hora de avaliar como essa tecnologia se comporta na estrada. Temos aqui 2 variantes de tração para escolher. Tração traseira, RWD, e tração dianteira e traseira, ou seja, tração nas 4 rodas, AWD. A versão básica com tração traseira gera 240 cavalos de potência e 350 Nm de torque, disponível desde 0 RPM. A aceleração de 0 a 100 leva 7,3 segundos, e o carro arranca de forma extremamente ágil e flexível, sendo ideal para o trânsito urbano. Para os mais exigentes foi preparada justamente a versão com tração nas 4 rodas AWD. Esta já gera potentes 361 cavalos de potência e 540 Nm, o que, no modo Sport, permite catapultar este grande SUV de 0 a 100 em apenas 5,1 segundos. Este é um resultado ao nível de carros esportivos. Por que este carro se comporta de forma tão estável, apesar de seu peso próprio se aproximar de 2 toneladas? A chave é a tecnologia única de disposição das células na bateria com capacidade de 77 kWh. Em vez da disposição vertical clássica das células, os engenheiros da MG colocaram-nas completamente na horizontal. Graças a isso, criou-se uma estrutura de bateria extremamente fina com um perfil ultra baixo. Isso baixou drasticamente o centro de gravidade do veículo, o que se sente nas curvas. O carro não tem tendência a oscilações descontroladas e foi possível criar muito mais espaço para as pernas na cabine. O isolamento acústico da cabine está num nível elevado e o sistema de direção oferece uma resistência agradável. A suspensão foi ajustada de forma elástica, o que faz com que o carro flua suavemente em superfícies planas. No entanto, em solavancos transversais profundos e bueiros afundados, a rigidez lateral do chassi torna-se evidente e pode transmitir vibrações para a coluna dos passageiros. Quanto ao carregamento, este é o maior compromisso deste modelo. A potência máxima de carregamento em corrente contínua, DC, é de 144 kW. A arquitetura da bateria e a curva de carregamento significam que repor a energia de 10 para 80% numa estação de carregamento rápido demora cerca de 38 minutos.
Em 2026, este é um resultado abaixo dos padrões de mercado. O assistente irritante, por sua vez, repete incessantemente e de forma insistente o aviso de excesso de velocidade, o que pode ser mentalmente cansativo. É possível desativar isso no menu MG Pilot, mas o sistema reinicia após cada desligamento do motor. Finanças. A variante básica Long Range custa cerca de $47.500. A versão Trophy, ricamente equipada e com tração traseira, custa $51.000, enquanto a variante topo de linha com 2 motores AWD fecha a tabela de preços em $55.000. No pacote, recebemos uma excelente garantia de 7 anos para o veículo e 10 anos de garantia para a bateria em si. Resumindo, o MG MS6 EV é uma alternativa realmente interessante. É um SUV familiar brilhantemente equipado, com um ótimo visual e muito espaçoso, que, se tivesse um carregamento um pouco mais rápido, poderia ser o rei do segmento. No entanto, com o preço atual, ele precisa travar uma batalha extremamente interessante e curiosa contra o Tesla Model Y Green. Escrevam nos comentários o que vocês acham deste modelo e obrigado por hoje. Deixem um like.